Eu vou recomeçar porque eu comecei a gravar no meu dispositivo. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos ver os valores do C. As diversas classes gramaticais, tanto as classes gramaticais quanto as funções sintáticas do C. Então, vamos lá, vamos começar. O C pode ser um substantivo. Bom, e quando é que é um substantivo? A palavra ser é classificada como um substantivo quando está determinada por artigos, numerais, pronomes e adjetivos. Essa é a característica, na verdade, esses são os determinantes substantivos, artigos, numerais, pronomes e adjetivos. São determinantes porque concordam em gênero e número com um substantivo. A palavra ser pode aparecer como um substantivo, e ela será substantivo quando constitui núcleo de quaisquer termos nominais. Então, pode ser núcleo do sujeito, núcleo dos complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, núcleo do complemento nominal, do adjunto adnominal, etc. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O ser é uma palavra muito interessante. Então, o que é uma palavra muito interessante? O ser. Aqui é núcleo do sujeito da oração. Nenhum ser apareceu neste artigo. O que não apareceu neste artigo? Nenhum ser. O núcleo do sujeito é a palavra ser. E o terceiro exemplo que eu coloquei aqui, Luiz riscou um C da frase. Quem risca, risca algo. Riscou o quê? Um C da frase. Então, nós temos aí o C como núcleo do objeto direto. O ser pode ser uma conjunção subordinativa integrante. Ora, se é uma conjunção integrante, ela introduz oração subordinada substantiva. Então, eu coloquei alguns exemplos. Não sei isto, se voltaremos cedo. Então, esse ser é uma conjunção integrante. Veja lá, quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto. A oração que vem depois tem função de objeto direto, está completando o verbo transitivo direto, saber, né? Não sei isto. E como é uma oração subordinada, substantivo, objetivo direta, esse ser é uma conjunção integrante. Vamos ver outro exemplo. Veja isto. Mesma coisa, o verbo transitivo direto, a oração está completando o verbo. Se está chovendo, Elsa. Então, nós temos aí a conjunção integrante se. Ainda não me disseram isto. Novamente, quem diz algo a alguém, o verbo é transitivo direto e indireto. O me é objeto indireto, está completando o verbo, né? E o objeto direto é a oração. Se Ercílio voltará. Então, o se é conjunção subordinativa integrante. Excelente. Vejam lá. Aqui a gente vai ver que o se pode ser o mais comum do se aparecer como conjunção subordinativa adverbial é que ela seja condicional. Mas atenção, muita atenção. A conjunção se pode ser adverbial condicional, causal ou concessiva. É raro. É raro você ver o ser concessivo, mas pode aparecer como conjunção subordinativa adverbial concessiva. Então, nós vamos ver todos esses casos. Então, primeiramente, vamos ver o ser condicional. Quando introduz, obviamente, a oração subordinada adverbial condicional e pode ser substituída por caso, quando ser for igual a caso. Exemplo. Se você for a Paris, irei também, caso você vá. Não sei o que vamos fazer se não chover logo, caso não chova logo. Então, se o se for igual a caso, é condicional. Pode ser também conjunção subordinativa adverbial causal. E quando é que eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial causal? Quando introduz oração subordinada adverbial causal e pode ser substituída por já que, quando se for igual a já que. Então, vamos ver alguns exemplos.
Se você não está doente, por que não foi trabalhar? Já que você não está doente, por que não foi trabalhar? Então, se igual a já que, causa. Mais um exemplo. Se não me querem aqui, então vou embora. Já que não me querem aqui, papapá. Ok? Então, se igual a já que é causa. Se igual a caso, condição. Se igual a já que, causa. Agora vamos ver o último caso, que é o se como tendo a mesma ideia da conjunção embora. O se como conjunção subordinativa adverbial concessiva. É bastante raro aparecer, tá? Mas pode aparecer num concurso, sobretudo. Quando introduz oração subordinada adverbial concessiva e pode ser substituída por embora, quando se for igual a embora. Olha o exemplo que eu dou, que é uma frase do Rui Barbosa. Se a sociedade não pode igualar os que a natureza criou desiguais, pode reagir sobre as desigualdades nativas pela educação, atividade e perseverança. Então, embora a sociedade não possa igualar os que a natureza criou desiguais, pode reagir sobre as desigualdades nativas pela educação, atividade e perseverança. Então, esse se tem valor de embora. Muito cuidado. Então, o se pode apresentar três valores. Três valores. Podem ser três conjunções subordinativas adverbiais. A mais comum é condicional, pode ser causal ou concessiva. Então, condicional, se igual a caso, causal, se igual a já que, e concessivo, quando se for igual a embora. Então, vejam lá, já eu traduzo embaixo, né? Embora a sociedade não possa igualar os que a natureza criou desiguais, papapá. Excelente. O se pode ser uma palavra expletiva ou uma palavra denotativa de realce. O que é uma palavra expletiva? Uma palavra expletiva é que eu posso retirar e não faz a menor diferença, não tem uma alteração de sentido na frase. Então, quando puder ser retirada da oração sem prejuízo no seu sentido. Então, eu coloquei alguns exemplos. Passaram-se vários anos. Você pode dizer vários anos passaram. Vários anos passaram. Esse se é absolutamente dispensável. Ok? Outro. Ninguém ainda se foi embora. Ninguém ainda foi embora. Então, nós temos aí o se como palavra expletiva. Continuando. Pronome reflexivo. Atenção. Se é pronome reflexivo, nós temos voz reflexiva. Quando o sujeito faz a ação e, ao mesmo tempo, sofre os efeitos da ação. Então, vamos ver os exemplos que fica bem nítido. Em sonhos, Geni viu-se entrar no céu. Geni viu a quem entrar no céu? Viu a si mesma. Esse se é um pronome reflexivo. Quem faz a ação de ver? Geni. Quem sofre a ação? A própria Geni. Pronome reflexivo. Isabel deixou-se estar à janela. Isabel deixou a quem estar à janela? A si mesma. Então, pronome reflexivo. Isabel deixou que ela mesma estivesse à janela. Muito bem, eu traduzo, eu desenvolvo a oração, né? Muito bem, pode ser sujeito do infinitivo. O se pode ser sujeito do infinitivo. Quando isso? Quando constitui sujeito do verbo no infinitivo, formando este verbo uma oração reduzida de infinitivo. Vamos ver os exemplos. Em sonhos, novamente. Geni viu-se entrar no céu. Quem é que viu? Geni. Então, mas quem é que entrava no céu? A própria Geni. Então, esse se é sujeito do verbo entrar, sujeito do infinitivo. Então, a gente pode traduzir desenvolvendo a oração. Geni viu que ela mesma entrava no céu. Outro exemplo. Isabel deixou-se estar à janela. Quem deixou? A própria Isabel.
E quem esteve à janela? Ela mesma. Então, Isabel deixou que ela mesma estivesse à janela. Então, aí nós temos dois exemplos do ser que é reflexivo e tem função sintática de sujeito do infinitivo. O pronome reflexivo ele também pode ser objeto direto. Quando? Quando completa verbo transitivo direto. Vamos ver os exemplos. O menino feriu-se com o canivete. Quem feriu? O menino. Ele feriu a si mesmo. Então, quem fere, fere alguém. O verbo é transitivo direto. Então, o se é objeto direto. Outro exemplo. O médico trancou-se no consultório. O médico, o que fez o médico? Trancou. Trancou a quem? A si mesmo. Quem tranca, tranca alguém. O verbo é transitivo direto, então o ser é objeto direto. Outro exemplo. Aqui, vejam lá. No primeiro e no segundo exemplo, nós temos pronomes reflexivos. No terceiro exemplo, nós temos um pronome reflexivo que denota reciprocidade. Você não precisa necessariamente chamar de pronome reflexivo. Você pode chamar pronome recíproco. Não precisa dizer que é um pronome reflexivo recíproco. Pode aparecer, mas muito raramente aparece. Mas o pronome recíproco ele é um reflexivo. Vejam lá. Mãe e filha abraçam-se longamente. Quem faz a ação? Mãe e filha. E quem são quem é abraçado? A mãe e a filha, porque elas abraçam-se ao mesmo tempo, né? Existe simultaneidade. A mãe abraça a filha e a filha abraça a mãe. É um pronome recíproco. Denota reciprocidade. Ação mútua correspondida. Outro exemplo de pronome recíproco. Os professores cumprimentaram-se alegremente. Quer dizer, uns aos outros. Denotando reciprocidade. Ação mútua. Muito bem. Para que o ser desempenhe a função de objeto direto, atenção, é preciso que o sujeito, ao mesmo tempo que pratica, ele sofre a ação expressa pelo verbo. É o que está nos exemplos. O menino feriu. Ele feriu a quem? A si mesmo. Quem fere, fere alguém. Então, o ser está completando o verbo transitivo direto. Então, nós temos aí o pronome reflexivo desempenhando a função de objeto direto. A mesma coisa ocorre quando é um pronome recíproco, quando denota reciprocidade. Mãe e filha abraçam a quem? A si mesmas, entre elas. Né? Se o verbo é transitivo direto, o ser é objeto direto. Então, aí eu explico lá. Nos dois primeiros exemplos, o se é pronome reflexivo e nos dois últimos, como eu já tinha dito, é um pronome reflexivo recíproco. São pronomes reflexivos recíprocos. Excelente. O se também pode ser objeto indireto, como pronome reflexivo, claro, se o verbo for transitivo e indireto, ou o verbo, se ele for transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver os exemplos. Mãe e filha querem-se bem. Cuidado com o verbo querer no sentido de amar. Ele é transitivo indireto. Então, o se é objeto indireto. Então, só relembrando, o verbo querer no sentido de amar, ele é transitivo indireto. Muito bem. Outro exemplo. Felipe dá-se ares de importante. Cuidado com o verbo dar, ele é transitivo direto e indireto. Ele dá o quê? Ares de importante. A quem? A si mesmo. Então, nós temos aí o pronome reflexivo com função de objeto indireto, porque o objeto direto, o verbo dar, é ares de importante. Outro exemplo. O governo arroga-se o direito de intervir nos preços. O governo arroga, atribui, né? O verbo arrogar é no sentido de, aqui, de atribuir. Quem atribui a algo, arroga a algo o direito de intervir a alguém, a si mesmo.
Então, o C é objeto indireto. Outro exemplo, Manuel sempre se pergunta isso. Quem pergunta, pergunta algo, isso a alguém. A si mesmo, pronome reflexivo, com função de objeto indireto. Excelente. Vamos ver aqui a partícula de indeterminação do sujeito. Atenção, atenção, atenção. Para que o C seja pis, a gente memoriza como pis, partícula de indeterminação do sujeito, pis. Quando acompanha verbo diferente de verbo transitivo direto. Olha o esqueminha. Diferente de verbo transitivo direto. Então, se eu tenho um verbo diferente, o que é um verbo diferente de transitivo direto? Não pode ser transitivo direto. Então, verbo de ligação, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Então, vamos ver os exemplos. Com verbo de ligação. Quando se é moço, notem que aqui eu não posso nem identificar sujeito, né? Então, esse sujeito é indeterminado, com um verbo de ligação. E o C é pis, partícula de indeterminação do sujeito. Com o verbo intransitivo, vive-se bem na cidade. Vive-se bem, o verbo viver é verbo intransitivo. Notem que bem é adjunta adverbial de modo e na cidade é adjunta adverbial de lugar. Então, o verbo viver é verbo intransitivo. Verbo transitivo indireto. Precisa-se de gênios. Quem precisa de algo. Se o verbo é transitivo indireto, o C é pis, partícula de indeterminação do sujeito. Em todos os exemplos, o sujeito, obviamente, é indeterminado. Tudo bem? Então, partícula de indeterminação do sujeito. Quando o verbo é diferente de transitivo direto. Bom, e pronome apassivador? Ora, quando tivermos verbo transitivo direto e na oração houver um termo que não possa praticar a ação verbal. Calma que a gente vai ver os exemplos. Então, o que é só relembrando, vamos voltar aqui. O que é o PIS? Quando eu tenho verbo diferente de transitivo direto. Tavares, e quando for transitivo direto mais C? O C é pronome apassivador. PA. A gente chama de PA, pronome apassivador. Vamos ver aqui o exemplo. Aluga-se uma sala. Vendem-se terrenos. Quem aluga, aluga algo. O verbo é transitivo direto. Mas aí você vai se perguntar, então uma sala é objeto direto? Não, não. Quem aluga, aluga algo. Só que esse C é pronome apassivador. Então, uma sala é o sujeito paciente, é o sujeito que sofre a ação verbal. Na voz passiva, o sujeito é paciente. Vamos ver o outro exemplo. Vendem-se terrenos. Quem vende, vende algo, o verbo é transitivo direto. Então, o C é PA, pronome passivador. Se é voz passiva, nós temos sujeito paciente. O sujeito que sofre a ação expressa pelo verbo vender. Na voz passiva, essa é a voz passiva sintética. A gente poderia ter a voz passiva analítica. Aluga-se uma sala é alugada. Vendem-se terrenos, terrenos são vendidos. Na voz passiva analítica. Olha a observação que eu faço embaixo. Observem que alugar e vender são verbos transitivos diretos, mas sala e terrenos são seres incapazes de praticar as ações de alugar e vender, respectivamente. Ambos os pronomes são, portanto, pronomes apassivadores. Convém observar também que o C ainda é pronome apassivador em frases tal qual esta. Então, mais a frase aqui. A guerra se faz com armas. Então, é o mesmo que você dissesse, a guerra é feita. Ela é feita por alguém. Como? Com armas. Adjunta adverbial de instrumento, né? Com armas. E notem que o sujeito e agente são seres distintos. O que é feita? Guerra é paciente, a guerra é feita. E quem é o agente? O agente não está determinado na frase, né? Guerra se faz com armas e não com palavras, tá?
o agente da ação verbal não está expresso. Muito bem. Mais dois exemplos. As cartas de amor devem rasgar-se. As cartas de amor devem rasgar-se, devem ser rasgadas. Roma não se fez num dia. Roma não foi feita num dia. Muito bem. Então, nós temos aí pronome apassivador, PA. E, por último, nós temos partícula integrante do verbo, que nós chamamos de PIV, pessoal. PIV. Pronome, partícula ou pronome integrante do verbo. Quer dizer que o pronome faz parte do verbo. E nós temos dois casos em que nós temos partícula integrante do verbo. Quando o verbo for pronominal. Como assim, Tavares? Eu vou dar os exemplos aqui. Jussara se arrependeu do que fez. Quem se arrepende de algo. Notem que o verbo arrepender... Eu não posso arrepender alguém. Jussara se arrependeu. Notem, ela arrependeu a si mesma. Não faz sentido. Ela foi arrependida por alguém? Também não faz sentido. Uma maneira interessante de você verificar se é um PIV, uma partícula integrante do verbo, é você ver, primeiro, se ele pode ser reflexivo ou se ele pode ser apassivador. Como reflexivo, tenta fazer como reflexivo. Jussara se arrependeu do que fez. Quer dizer que Jussara arrependeu a si mesma? Não faz sentido. Arrepender-se, o pronome faz parte do verbo. É o mesmo com o exemplo. O menino queixou-se dos ferimentos. Ele queixou a si mesmo? Ele foi queixado por alguém? Não faz sentido. Nem se você pensar como reflexivo, muito menos se você pensar como apassivador. Então, nós temos aí PIV, partícula integrante do verbo. E você também tem partícula integrante do verbo quando o sujeito não se constitui em agente efetivo por decorrer espontaneamente a ação verbal, independentemente da vontade do sujeito. Já sei que você não entendeu nada do que está escrito, mas tudo bem, não fica triste. Eu vou dar os exemplos, você vai entender. Elizabeth se perdeu. Vê se faz sentido. Ela perdeu a si mesma. Onde estou eu? Não faz sentido, né? Ela foi perdida por alguém? Também não é essa a ideia original. Elizabeth se perdeu. Então, a ação verbal independe da vontade do sujeito. É isso que está dizendo lá em cima. Quando o sujeito não se constitui em agente efetivo por decorrer espontaneamente a ação verbal, independentemente da vontade do sujeito. Elizabeth se perdeu, quer dizer que ela perdeu a si mesma? Não faz sentido. Ela foi perdida por alguém? Também não faz sentido. A criança se afogou em Ipanema, quer dizer que ela deu um caldo em si mesma e morreu afogada? Não faz sentido, né, pessoal? Ela foi afogada por alguém? Não é a ideia quando você diz a criança se afogou em Ipanema. Então, esse C também é PIV. O sol ergue... O último exemplo é interessante. A gente precisa ter cuidado. O sol ergue-se no horizonte. Não faz sentido ele ergue a si mesmo, como se ele próprio se pegasse e se elevasse. Não faz sentido. Então, o sol ergue-se no horizonte, esse C é PIV, pronome integrante, pronome ou partícula integrante do verbo. A gente vai agora fazer alguns exercícios de fixação. Eu adoro fazer essas coisinhas assim para fazer uma transição. Vamos lá. Exercícios de fixação. Aí você vai me dizer assim, mas, Tavares, você não vai colocar questões de concursos? Aham. Isso vai ser numa próxima live. Tá ok? Vai ser numa próxima live. Se a gente fosse fazer tudo hoje, eu ia ficar muito cansado. Eu já fico muito cansado, porque eu já trabalhei o dia inteiro. Então, eu quero dividir. Eu acho que 1 hora, no máximo, de live é o suficiente. Tá ok? Então, vamos ver aí, ó.
Se você não for viajar, avise-me. Se você não for viajar, avise-me. Pessoal, eu vou pedir para você colocar a resposta no... Coloque no chat. Você pode colocar no chat. E aí? Resposta: caso você não vá viajar, avise-me. Condicional. Não é isso? Conjunção subordinativa adverbial. Condicional. Vamos ver a questão número 2. Se não vais viajar, por que queres o carro? Se não vais viajar, por que queres o carro? Faz aí a substituição. Já que não vais viajar, por que queres o carro? Você pode substituir por já que é causal. Excelente. Vamos ver a terceira. Estou pensando isto. Se vale a pena viajar. Quem pensa, pensa algo. Eu tenho uma oração que desempenha a função de objeto direto. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Logo, se é uma oração subordinada substantiva, ela é introduzida por CSI, conjunção subordinativa integrante. Muito bem, conjunção integrante C. O nome inteiro da conjunção integrante é a conjunção subordinativa integrante. Vão-se os anéis, mas que fiquem os dedos. Isso é um ditado popular, né? Vão-se os anéis. Eu poderia dizer, os anéis vão. Logo, eu tenho palavra expletiva ou de realce. Uma palavra expletiva, uma palavra de realce. Né? Eu posso retirar sem perda de sentido. Os anéis vão os anéis. Quinto exercício de fixação. Já se passou o ano e ela não voltou. Já passou um ano. Ó, já tirei, já dei a resposta. Palavra expletiva ou de realce. Sexto exercício de fixação. Eles me perguntaram se gosto de Cristina. Eles me perguntaram isto, se gosto de Cristina. Então, nós temos conjunção subordinativa integrante. Excelente. Vamos lá. Isso. Muito bem. Muito bem. Ótimo. Quem respondeu foi Guilherme. Muito bom, Guilherme. Excelente. Então, vamos lá. Para a sexta. Cadê? Se você não acredita em Deus, por que reza? Se você não acredita em Deus, por que reza? Já que você não acredita em Deus, por que reza? Causal, não é isso? Conjunção subordinativa adverbial causal, C igual a já que. Tudo bem? Precisa-se de boa digitadora. Quem precisa, precisa de algo, verbo diferente de transitivo direto. Mais C. Logo, nós temos... Vamos ver aqui. Conjunção subordinativa. Não é conjunção, não. Quem precisa, precisa de algo. Nós temos... Quem precisa, precisa de algo. Nós temos uma PIS, partícula de indeterminação do sujeito. Nós temos um sujeito indeterminado, partícula de indeterminação do sujeito. Precisa-se de algo, verbo diferente de transitivo direto. Quem precisa, precisa de algo, partícula de indeterminação do sujeito. É isso aí. 9.
Não se perdoará tal deslize. Quem perdoa, perdoa algo. O verbo é transitivo direto. Logo, esse se é... Se o verbo é transitivo direto, o se é pronome passivador. Muito bem. Pronome passivador. Verbo transitivo direto, mas se, o se é PA. Pronome passivador. E, por último, anda-se muito para chegar à sua casa. Anda-se. O verbo andar é verbo intransitivo. Quem anda, anda. Então, esse se é... partículas de indeterminação do sujeito. É isso aí, pessoal. Por hoje, nós estamos terminando a nossa live. Eu queria muito agradecer a todos vocês pela paciência. No início, eu levei uma surra aqui para conseguir me adaptar a esse novo... Eu estou usando um site para poder transmitir ao mesmo tempo. Então, valeu, Guilherme. É isso aí, pessoal. Excelente. Muito bem, vou parar de gravar aqui.